aí, meu povo, tudo bem com vocês? Capítulo 25, Região Sul, Meio Físico e Aspectos Econômicos. Agropecuária moderna. Alguns fatores, como os solos férteis, as pastagens naturais e também a distribuição regular das chuvas durante o ano, possibilitaram o bom desenvolvimento da agropecuária na região sul do Brasil, mas os fatores naturais não são os únicos que contribuíram para o grande desempenho produtivo nesse setor. Como estudado anteriormente, a partir da década de 1950, um grande processo de modernização agrícola, conhecido como Revolução Verde, chegava ao Brasil. Essa revolução ela ficou conhecida por trazer novidades tecnológicas para o campo, com a proposta de aumentar a produtividade, tais como os insumos agrícolas, maquinários, adubos, fertilizantes, manejo de solo, ordenha mecânica, defensivos agrícolas e sementes selecionadas e geneticamente modificadas. Nas últimas décadas, boa parte das propriedades da região sul vem empregando essas tecnologias modernas nas lavouras e na criação de animais. Esse fato tem contribuído para tornar a região uma grande produtora de gêneros agropecuários, a qual, além de estabelecer parte do mercado interno, também exporta para vários países. Clima, solução ou problema? A região sul ela tem fatores naturais que favorecem o aumento da produtividade agropecuária, como as chuvas bem distribuídas ao longo do ano, mas será que o clima só traz contribuições positivas para a produção? O clima da região é bem diferente das demais regiões brasileiras, uma vez que está localizada ao sul do Trópico de Capricórnio, ou seja, na zona térmica temperada. O seu clima é denominado subtropical. Nesse tipo de clima, as chuvas são bem distribuídas ao longo do ano, porém as temperaturas são mais baixas em que outras partes do país, principalmente no inverno, época em que mais se sentem os efeitos da massa polar atlântica. Ela chega provocando queda de temperatura, geadas e até, em casos mais extremos, a precipitação de neve em alguns locais com maior altitude. Na maior parte da região, o clima subtropical favorece o cultivo de vários gêneros agrícolas. Nas pequenas propriedades de policultura, onde predomina o trabalho familiar, destaca-se o cultivo de batata, cebola, fumo, mandioca, milho e de frutas como uva, maçã, figo e pêssego. As maiores propriedades estão voltadas principalmente para a monocultura de soja, trigo, arroz, aveia ou cevada. São altamente mecanizadas e por isso utilizam um número menor de trabalhadores. Mas as peculiaridades do clima produzem alguns danos também às lavouras, principalmente no inverno com a geada. A geada, como um fenômeno meteorológico, é definida como o momento em que a temperatura apresenta menor ou igual a 0 graus, e a umidade do ar começa a formar camadas de gelo sobre a vegetação. Esse fato é capaz de causar a morte da vegetação, seja da planta inteira, seja de suas partes, como folhas, flores e frutos. Quando ocorre esse fenômeno, grandes lavouras podem perder toda a sua produção, comprometendo o abastecimento do mercado consumidor e também prejudicando o produto e até mesmo a economia do país. Pecuárias na região. A análise dos mapas ela permite perceber a relevância da região sul dentro da atividade pecuária. No sul, a bovinocultura é praticada principalmente de forma extensiva e para os padrões da região, em propriedades rurais consideradas grandes. Mas apesar de ser uma criação extensiva, os criadores locais adotam algumas práticas que os diferenciam da criação extensiva tradicional, como a vacinação periódica e o acompanhamento veterinário. O Rio Grande do Sul aparece como o maior produtor de gado de corte da região. O Rio Grande do Sul aparece como o maior produtor de gado de corte da região. Essa situação é favorecida pela existência de vastas áreas de pastagem naturais na região dos Pampas, também conhecidas como Campanha Gaúcha. A área predominantemente plana favorece a pecuária, pois o gado não enrijece a musculatura, subindo e descendo áreas íngremes. A suinocultura,
que chega a 49,7% da produção nacional, e a avicultura, que representa 46,9%, são atividades bem desenvolvidas na região sul, principalmente nos estados do Paraná, como maior produtor de aves do país, e de Santa Catarina, como maior produtor de suínos do país, em pequenas e médias propriedades. O desenvolvimento dessas criações ocorre por meio do chamado sistema de integração, em que há a parceria entre criadores e grandes frigoríficos instalados nessas localidades. Região Sul, domínios morfoclimáticos. O processo de colonização e interiorização, bem como as práticas de atividades agropecuária e madeireira no Sul, contribuíram de maneira significativa para a redução de grande parte da vegetação natural da região. Na região Sul predominavam duas grandes florestas, uma conhecida como a Mata de Araucária ou Pinhais, se situa nas áreas de maior altitude, nas quais as temperaturas são mais amenas. A outra é a Mata Atlântica, nas áreas mais litorâneas, em que há o predomínio de um clima mais quente e úmido. A Mata de Araucária e a Mata Atlântica. Além das florestas, os campos naturais, os pampas, ocupavam extensas áreas do sul do estado do Rio Grande do Sul, mas a ocupação efetiva dessa região, buscando a ampliação de lavouras e pastagens, foi o principal fator para a degradação desse domínio morfoclimático. Atualmente, restam somente trechos da Mata de Araucária e da Mata Atlântica, principalmente nas áreas serranas e em poucas áreas de campos, como é possível observar no mapa a seguir. Atividade industrial. Na região sul, concentra o segundo maior parque industrial brasileiro. O valor da produção dessa região representa cerca de 20% de toda a produção industrial nacional, ficando apenas atrás da região sudeste, com 60%. O parque industrial da região sul é bastante diversificado, mas predominam as indústrias têxteis e alimentícias. O desenvolvimento desse setor está ligado à produção agropecuária da região e, assim, próximo às áreas de criação, estão instaladas importantes indústrias frigoríficas, de laticínios e de couro. Já próximo às áreas agrícolas estão as fábricas de óleos vegetais, os moinhos de trigo, as vinícolas, entre outros. Essa relação entre a produção agropecuária e a atividade industrial na região proporcionou uma distribuição bastante homogênea das indústrias, presentes também em cidades de porte médio. As áreas de maior concentração industrial são as regiões metropolitanas de Porto Alegre e Curitiba, além da porção nordeste de Santa Catarina, onde estão localizados os centros industriais de Joinville, Blumenau e Brusque. São também importantes centros industriais das cidades de Londrina, Maringá, Ponta Grossa e no Paraná. O Vale do Rio Tubarão, em Santa Catarina, e as cidades de Caxias do Sul, Santa Maria e Pelotas, no Rio Grande do Sul. E é isso, meu povo. Dúvidas, escrevam nos comentários e até o próximo vídeo.